aviso lá. Vamos confirmar antes, né? Porque dessa vez para não ficar 40 minutos falando. Fica falando assim, sorria e abane. Olha aí, agora deu o aviso, pelo menos. Aí, estamos no ar, estamos ao vivo e online. Agora podemos começar de verdade, né? Tá, agora valendo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Não? Vamos confirmar antes, né? Porque dessa vez para não ficar 40 minutos falando. Acho que tá vazando um áudio aí. O meu. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Debate, essa sexta-feira. Hoje a gente está comemorando 1 ano de Movimento Mais, um movimento suprapartidário de centro-esquerda, e hoje nós dedicamos o programa para falar sobre os movimentos suprapartidários, tirar todas as dúvidas, né, falar a respeito da importância, né, de como tem sido importante esses movimentos no cenário político atual, e também para falar a respeito do conceito do mais, da criação, como foi feito, para vocês nos conhecerem um pouco mais. Lembrando que todos são convidados a participar, só entrar em contato conosco pelas redes, para a gente conversar, trocar uma ideia, e o mais é um grupo aberto para quem quiser participar, desde que tenham afinidades ideológicas, evidentemente, né? Boa noite, meninos. Boa noite, Fábio Fleck. Boa noite, Aquiles Oliveira. Boa noite. Boa noite, João. Tudo bem? Olá, João tudo Mendes. bom? Eu sempre chamo de João Francisco, mas tá ali como João Mendes. O João tá brincando com a gente, ele tá indo e voltando toda hora. Não, é que eu tô me ajeitando aqui, eu não tô hoje eu tô na casa dos meus pais, então eu tô ajeitando aqui. Não tem espaço aqui. Eu tô numa crise absurda de rinocínio, por isso que eu tô com essa cara, com essa voz fanha, então peço desculpa já para vocês, essa cara inchada, e espero que seja mesmo só rinocínio, né, gente? Por favor. Ninguém merece pegar coronavírus junto com o Bolsonaro, né? Eu vou abrir hoje, começar com o Fábio Fleck, para ele explicar um pouco para a gente como foi feito o mais. Eu sempre deixo ele por último, então hoje, para controlar a ansiedade dele, eu vou chamar ele primeiro. Fábio. Vamos lá, então. Dessa vez valendo, porque da última vez eu queimei ali a largada e falei uns 40 minutos, só que não estava no ar. A gente teve um pequeno problema técnico, né? Então vou repetir aqui o que eu estava explanando ali. O movimento começou, e aí o pessoal vai ir lembrando aí das referências, né? Ele começou no seguinte: estava em plena campanha ali o Ciro Gomes, né? E eu tinha vários amigos do PDT e eles me convidaram para entrar nessa campanha do Ciro Gomes, que eu já apoiava como candidato. Existiam alguns grupos ali de divulgação e eu acabei entrando neles, né? Nesses grupos, eu acabei conhecendo um pessoal ali, que era o Giovanni, né? Giovanni Martins, e também algumas outras pessoas que começaram a falar de um novo movimento político que estava surgindo, que era o movimento centro-esquerda, fundado pela Tabata Amaral, que era uma deputada federal eleita pelo PDT em São Paulo, né, e que também estava fazendo campanha para o Ciro, e o Ciro estava fazendo campanha para ela. Então, tinha tudo a ver com a proposta. A gente resolveu aderir aí a esse movimento, né, um núcleo que seria criado no Rio Grande do Sul. A gente ficou bastante empolgado, né, e então começamos ali a fazer, digamos, a criação desse núcleo, né. Foi aí que eu me candidatei junto com o Aquiles também, né, e com o Giovanni, a gente ganhou. Então eu virei coordenador de renovação política, o Aquiles virou coordenador de agenda e o Giovanni virou o líder do movimento, né. O que aconteceu foi que começaram a entrar pessoas ali no movimento, que pelo menos a gente não tinha essa noção, que ia ser assim, pessoas que eram liberais, né. Então, a gente imaginava que o movimento era um movimento de centro-esquerda, né, porque era assim que ele era vendido, né. Todas as pessoas que eu conhecia, pelo menos, que estavam no movimento, eram de centro-esquerda e eram do PDT, a maioria. Então, ele era vendido assim, apesar de que não tinha nada por escrito. Então, como não tinha nada escrito, obviamente, começaram a entrar alguns liberais ali,
E o pessoal começou a falar muito no termo aquele progressista, que as pessoas de esquerda e o pessoal que é liberal, ambos são progressistas, digamos assim, né? Então, e a confusão que se deu foi muito em função de que a Tabata estudou nos Estados Unidos, né, estudou ciência política lá, e essa abordagem, esse viés da ciência política, principalmente nos Estados Unidos, ele é de bipartidarismo. Então, lá tem os liberais, né, e lá tem os conservadores. Então, na cabeça da Tabata, os liberais são esquerda e os conservadores são a direita. E, de fato, não deixa de ser nos Estados Unidos, né? Porque lá, apesar do liberal ser um capitalista, digamos assim, acreditar naquele sistema capitalismo, eles estão mais à esquerda do que os conservadores, e isso faz sentido nos Estados Unidos. Não existe um espaço para o que há no Brasil, por exemplo. Né? No Brasil, a gente vai além. No Brasil, a gente tem, por exemplo, a social-democracia, né? Sociais-democratas, tem socialismo democrático, tem socialismo, e tem até uma esquerda radical e uma extrema-esquerda aqui no Brasil. A gente tem espaço para bastante coisa aqui, que lá não tem. Então, o que existe aqui? Aqui, por exemplo, existe a social-democracia, vamos dizer, representado por alguns partidos de centro-esquerda. A gente tem socialismo democrático, pode ser representado aí pelo PSB, por exemplo. Tem alguns partidos socialistas, o próprio PSOL, né, que é uma esquerda mais que a gente pode classificar como esquerda radical, e a gente tem a extrema esquerda. Então temos PCO, PSTU e PCB, são ainda ideias mais à esquerda ainda, né? Tudo isso não tem espaço nos Estados Unidos. Então, quem quiser atuar nesse sentido vai ter que ser independente ou então atuar dentro do Partido Democrata, que é dos liberais. Então, não vai ter um espaço, assim, como tinha nos anos 70, por exemplo, com o John Lennon, com os Panteras Negras, né? Então, no Brasil tem esse espaço, porque aqui é bastante plural, tem vários partidos, né? Muitos dizem que até demais. E lá nos Estados Unidos tem de menos, digamos. Então, tem bipartidário. É bipartidário. Ou tu é democrata ou tu é republicano. E nesse sentido, obviamente, como é uma posição relativa, tem ou tu é de esquerda ou tu é de direita no sentido deles lá, que é diferente do nosso. Só que a Tabata importou essa visão e esse pensamento para o Brasil de uma forma incoerente, porque se a nossa realidade não é essa, não tem como importar essas ideias para cá. E até então a gente não sabia disso, né? Atuando com progressistas, obviamente que eles são contra o machismo, contra o racismo, contra a homofobia, tem as mesmas pautas da esquerda, né? Mas chegou a fatídica hora da pauta econômica, e aí a gente começou a ver que a gente não tinha nada a ver um com o outro, porque obviamente a gente defendia, por exemplo, servidores públicos, enquanto muitos diziam que servidores públicos eram né, pessoas que tinham benesses e tal, e isso tinha que ser cortado. E a gente defendia, por exemplo, que essa proposta do Paulo Guedes para os trabalhadores era horrível, e alguns liberais lá defendiam que ela era maravilhosa, ou então que inclusive foi o que a Tabata fez, criou várias emendas junto com outros partidos, e tentou, digamos, deixar mais soft, né, essa reforma. Mas é aquela coisa de, por exemplo, adoçar o café com sal, né? Então, é um remendo que, na prática, muitas vezes sai pior. Né? Então, não vejo... Eu mesmo expressei minha opinião, olha, as emendas não vão tornar... Vão tornar menos pior, digamos assim, mas não vão fazer com que a reforma da Previdência do Paulo Guedes seja alguma coisa melhor. Então, nesse sentido, a gente teve uma dificuldade, porque a maioria do movimento mais era do PDT, era de centro-esquerda, e se sentiu enganada por essa questão do acredito, e ficou sem representatividade, e a maioria, na sua opinião, né, porque tinha ali um espaço de discussão, a gente expressou que era contra. Só que a nossa opinião não foi levada em consideração. Ela foi trazida de cima para baixo, da Nacional,
para cá, né? Eles deram, digamos, a opinião majoritária, desconsiderando ali quem era contra, né? Nós nos indignamos, né? E tentamos, digamos, expressar isso de alguma forma, colocando nas redes sociais locais aqui. Fomos proibidos, ou seja, então rolou uma censura nesse sentido, né? A gente, além de ser um núcleo supostamente de alguma forma autônomo ou independente, né? Talvez não independente, mas de certa autonomia, porque é um núcleo, afinal, não podia expressar nossa opinião nas redes sociais. A gente decidiu, então, escrever uma carta, e essa carta ela ficou só interna, ela não foi possibilitada de ser aberta. Então, o que eu fiz, por exemplo, na mesma hora, eu falei ali com o Fábio Goulart, com o Aquiles, a gente disse, não dá para continuar nisso, e a gente decidiu sair, né? Então, a gente decidiu sair, e nós criamos a nossa carta, então, de repúdio nas nossas redes sociais, e nessa carta de repúdio, a gente publicou no grupo, antes de sair do grupo, né, a gente publicou no grupo do Movimento Mais. Só que as pessoas que se sentiram representadas com essa carta, elas gostaram do texto e decidiram sair também. E quando a gente juntou cerca de 20 ou 30 pessoas, eles falaram assim, por que a gente não funda o nosso movimento? Uma dissidência do Acredito, só que agora a gente viu qual é o erro. O erro é ser super ideológico, isso não funciona, não funcionou para nós na prática, né? Porque a gente viu que a pauta econômica não fez sentido. Então, que tal a gente fundar um movimento centro-esquerda? Eu achei muito boa a proposta, e inicialmente a gente fundou um grupo que se chamava Confraria de Esquerda. Então era um grupo para a gente conversar sobre as ideias que a gente tinha em comum. E a gente viu que, mesmo sendo de vários partidos, a gente pensava bem parecido. Então a gente decidiu falar, não, a gente não tem como criar um movimento do partido X, porque aqui tem PSB, tem PDT, tem né, outros partidos aqui, então não, PCdoB, então não faz sentido a gente criar um movimento partidário. Então faz mais sentido, como acredito, né, não superideológico, mas mantendo o superpartidarismo do Acredito. E daí para frente, a gente começou a criar aí as nossas pautas, as nossas propostas, frequentamos aí protestos, né? A gente fez abaixo-assinado, a gente ajudou ali em campanhas, né, que o Marquesan, por exemplo, queria remover famílias da Bom Jesus, né, numa invasão. A gente fez uma série de questões ali, inclusive conversando com parlamentares e também conversando com vereadores. A gente fez uma série de movimentações políticas, né? Então, assim começou o Movimento Mais. A história do Movimento Mais é que nós somos uma dissidência do Movimento Acredito por discordar muito em sentido dessa visão da Tabata, né? E também nessa pauta econômica, nessa visão deles da pauta econômica. Então, o sentimento meu e de todos ali naquele momento era de muita indignação, de muita raiva, e também nós não nos sentimos representados, e ali a gente se sentiu traído e enganado, né? Censurado. E foi por isso, né, esse sentimento que nasceu aí o Movimento Mais, e essa aí é a nossa história, digamos assim, né, para iniciar aí. Obrigada, Fábio, obrigada pela tua explicação aí, realmente eu acho um pouco estranho, né, que a pessoa estuda ciências políticas, seja onde for, e não tem uma noção de como funciona a política no seu país, né? É uma que não me convenceu, mas de qualquer forma, né, não vou julgar a Tabata, né, mas enfim, é meio absurdo mesmo num movimento suprapartidário, superideológico, existia uma espécie de repressão ou censura, né? Não, parece que não condiz com o espectro democrático, né, digamos assim. Vou chamar o Aquiles para dar uma palavrinha. Aquiles. Tive que voltar. Estava jantando. Jantando, Aquiles? Tô ainda jantando aqui, né? Vou chamar o Fábio, então. Continua jantando. Não, posso falar. Chamar o Goulart, então. Fala aqui.
Tá bom, eu agradeço a oportunidade, pode jantar com calma aí. Depois vamos pro nosso amigo João. O João, ele não é um convidado, por isso que a gente não passou a palavra primeiro para ele. Ele é da casa. É que eu acho que é a primeira live que ele está participando com a gente, mas ele é da casa, é prata da casa. É um dos caras que está desde o início, que saiu, né, do Acredito junto com o Fleck, que acreditou no Movimento Mais. E, assim, embora a gente seja um movimento pequeno, né, eu acho que, ao todo, que pediram para entrar no grupo, acho que chegou a 80 pessoas, mas hoje que são ativas no nosso grupo são 70, embora essas que saíram, nenhuma disse que saiu porque não quer mais, saiu porque estava muito ocupado no momento, saiu do grupo do WhatsApp, não do movimento, né? O movimento segue firme e forte, e não temos ninguém que nos financie, não temos ninguém que nos controle ideologicamente, né? E somos ali de muitos partidos, e eu até acredito que a maioria não tem filiação partidária. Eu acho que talvez mais, não sei, eu não tenho esse índice, mas se bobear, mais da metade não tem filiação partidária, mas todos nós nos reconhecemos como sendo de esquerda, todos nós gostamos de pensar na política, e todos nós gostamos de agir na política também, né? Então eu costumo dizer sempre que o Movimento Mais ele é um movimento intelectual e de ação. Isso se diferencia basicamente de quase todos os outros movimentos que tem por aí, que ou são movimentos partidários, ou seja, movimentos que têm cacique e seguem a ordem desses caciques, ou são movimentos financiados por uma empresa ou por uma pessoa com muito dinheiro e, obviamente, seus interesses ideológicos, tá? Ou são movimentos só de ação, que é aquele pessoal que vai lá e faz, né? Mas que não tem um pensamento crítico referente ao que está fazendo. Tem ainda os movimentos intelectuais, que o pessoal só pensa e fez nota de repúdio. Pensa, nota de repúdio. Pensa, nota de repúdio. E assim por diante. De vez em quando sai um artiguinho lá. Mas é um movimento que não age além do pensar. A gente acredita no mais que o pensar e o agir são inseparáveis, né? E é isso que a gente faz. E até comparando assim com o próprio Acredito, que a gente fazia parte, cara, nesse um ano a gente fez muito mais coisas, né? Por quê? Porque a gente segue um princípio de horizontalidade. Então, qualquer um dentro do movimento pode fazer uma proposição e pode tomar uma iniciativa uma vez que ela for votada e aprovada pelos demais, né? O próprio Mais Debate, o canal do YouTube, o Facebook, a gente muito estava falando assim, vamos fazer. Só que faltava quem tomasse a iniciativa, e aí a Camila tomou essa iniciativa e a coisa está acontecendo toda sexta-feira, e sempre convidados, ideias, discussões, e mais gente participando, a página indo muito bem, né? E isso é algo muito legal. Então o nosso movimento está firme, forte, a gente vai com tudo aí na próxima eleição. A gente não tem o fim eleitoreiro, né? Porém, a gente quer, sim, ajudar os nossos membros a se elegerem. E tem uma gurizada muito boa. Temos pré-candidatos de excelente qualificação. Eu tenho certeza que, com a ajuda de todos, a gente vai conseguir chegar lá. Chegar onde for, independente da cidade, porque a gente tem o pessoal aí de todo o Rio Grande do Sul e está num processo de ampliação consciente agora, para ainda mais cidades, né? Buscando ainda mais lideranças que compactuem aí com os nossos pensamentos, né? Essa semana mesmo estava numa discussão dentro do grupo do partido, do PSB, sobre a importância dos movimentos e, mais especificamente, sobre a importância das lideranças partidárias participar dos movimentos, tá? Por quê? Como eu falei, os movimentos, muitas vezes, eles são de cacique, tem alguém que manda ali, o pessoal obedece, e muitas vezes tem essa questão ainda mais complicada, que o Ciro Gomes chamou de partido clandestino, e que eu acho que foi
uma nomenclatura muito feliz por parte do Ciro Gomes. Por que partido clandestino? Porque hoje a legislação ela proíbe, né, muito da parte da doação, que a gente sabe que era um dos caminhos mais comuns na corrupção, né? Uma empresa ela doava horrores para um candidato, e aí esse candidato se elegia e ele, na verdade, não era um candidato eleito, e sim um funcionário daquela empresa infiltrado na administração pública, né? Então, a legislação proibiu doações de empresa, limitou pra caramba as doações de CPF, né? E a alternativa que começou a surgir foram, não vou citar nomes, né, aí, mas alguns movimentos financiados por empresas, por institutos, por pessoas físicas de muita grana, tá? Para fazer essa velha corrupção aí de botar um candidato lá para esse candidato literalmente trabalhar para eles, tá? Às vezes algo muito escancarado, assim, de não ter vergonha nenhuma disso, às vezes mais singelo, como se fosse uma iniciativa que disponibilizava cursos de formação política, tá? E aí a pessoa vai lá, participa dessa iniciativa, já é feita uma filtragem daqueles que eles vão ver que eles conseguem dominar ideologicamente, esses passam para um segundo estágio, nesse segundo estágio fazem uma série de cursos que são doutrinários do início ao fim, que vendem-se como se fosse uma ideia progressista, mas no fundo tem um monte de ideais conservadores e principalmente liberais. Então, por exemplo, uma das funções desses vários partidos clandestinos é colocar gente de direita dentro dos partidos de esquerda para dividir e enfraquecer essas legendas, tá? E em quais legendas isso foi feito? Bem dizer, em quase todas. E, obviamente, que as de centro-esquerdas, como o PSB, o PDT, foi onde mais se infiltrou gente nessas estratégias, tá? Até por não ter uma posição ideológica tão polarizada, essa sigla sempre tem um pessoal mais à esquerda, um pessoal mais ao centro. Eles acharam um terreno fértil para implantar, então, essas sementes da discórdia, né? E assim fizeram. E isso, de certa forma, queimou o filme dos movimentos políticos genuínos, como o Mais, tá? Que buscam o quê? Buscam ter uma agilidade, ou ainda um movimento que os partidos políticos não têm. Os partidos políticos hoje no Brasil, eles servem muito a sua própria lógica, a sua própria estrutura, a sua própria máquina. Um partido, ele precisa ganhar a eleição para ele conseguir cargos, para ele conseguir dinheiro, para ele ganhar a eleição, conseguir cargos, dinheiro, eleição, cargos, dinheiro, eleição, cargos, dinheiro, etc. E assim se tornar viável. Tá? Hoje tem 30 e poucos partidos aí, mas nem todos são viáveis. Muitos deles vão fechar, vão quebrar literalmente. Nem mesmo o fundo eleitoral vai conseguir resgatá-los. Então, essa lógica perversa, vamos dizer assim, que segue outras lógicas dentro do capitalismo, que tem por trás aí dos partidos políticos, impedem de ações serem tomadas rapidamente, ações pontuais, né? Desde fazer uma nota de repúdio, que os movimentos intelectuais tanto ajudam, ou como fazer uma arrecadação para ajudar um vizinho, uma casa do vizinho que pegou fogo, ou uma campanha que precisa se ter uma agilidade, ou para se movimentar ir num protesto. Ano passado, eu não fiz as contas, mas antes de começar essa pandemia toda, eu acho que a gente estava indo de 15 em 15 dias num protesto diferente, e conhecendo mais gente, levantando bandeiras, indo para a luta, conquistando. Se pegar, e o Facebook nos lembra ali, né, as lutas que a gente fez ano passado, a gente venceu quase todas, ou todas, acho que vencemos todas se bobear. Todos os nomes que a gente foi contra caíram, todas as propostas que a gente queria que fossem canceladas foram canceladas, todas as conquistas que a gente queria, né, foram conquistadas. E, claro, ainda tem uma ou outra coisa que está em andamento, né, mas que a gente vai conquistar sim. E se não fosse a pandemia, se a gente estivesse na rua,
eu tenho certeza que já tinha conquistado também, né? O Aquiles lembrou ele não. Na verdade, a gente começou depois da eleição ou foi antes? Foi depois, né? Foi 2019, obviamente foi depois da eleição. Então a gente entrou no ele não depois do ele eleito, né? Mas o fora Bolsonaro eu acho que está a caminho, né? Mas eu prefiro não comentar sobre isso no momento. Tá? Então eu talvez depois na outra rodada eu falo um pouquinho mais, mas o que eu quero dizer é o seguinte, e além dessa questão do movimento ter agilidade para se movimentar, cara, nos coloca em contato com gente dentro do mesmo espectro político, ou seja, acreditamos nas mesmas coisas, tá? Mas com visões completamente diferentes, tá? Coisa que o partido político, por melhor, por mais democrático que ele seja, ele vai formando, né, a sua militância, e a sua militância vai pensando de forma mais semelhante, e também tem aquela questão de defender a legenda, de defender os candidatos, de defender os nomes, né? No movimento, a gente conhece outros candidatos, outros nomes, outras legendas, outras pessoas, e aí dá aquele efeito, né, de ampliar nossas mentes, assim, que nos traz essa vantagem colateral, vamos dizer assim, de aprender muito mais. Quem já participou de um partido político, ou está começando a participar, ou já participa há anos, tanto faz, sabe que a gente aprende muito no partido político, e aprende muito de pessoas, de seres humanos, né? Agora, então, quando tu entra no movimento e vai conhecer gente de outros partidos próximos, né? Cara, a gente acaba conhecendo muito mais. Eu vou dizer que esse 1 ano de Movimento Mais, olha, foi tão uma aprendizagem tão grande quanto 1 ano de faculdade. E só não foi uma aprendizagem maior porque talvez vamos dizer assim, uns 20%, 30% do pessoal que realmente é ativo, está todo dia comentando, fazendo proposta, trazendo coisas novas e etc. A maior parte do pessoal do movimento é ouvinte. Participa, está disposto, mas gosta de ficar sem o protagonismo, né? Mas, vamos dizer o seguinte, se mais pessoas tivessem tomando esse protagonismo, e no nosso movimento está sempre aberto para isso, eu acho que a gente já estaria ainda, a aprendizagem seria ainda maior, né? Seria maior do que qualquer faculdade, seria literalmente uma faculdade da vida política, vamos dizer assim. E eu acho que temos tudo para ter muitos anos ainda pela frente, porque uma coisa positiva que eu acho aqui, que mesmo com essa frieza, né, desse Covid, desse vírus, dessa pandemia, a gente não esfriou a nossa vontade, a nossa luta, a nossa garra aqui no Movimento Mais. Eu acho até pelo contrário, iniciativas como essa do Mais Debate até fortaleceram, embora eu pense que se não tivesse o Covid, a gente fazendo as reuniões, né, mensais, como a gente a gente está fazendo as reuniões virtuais, mensais, mas se a gente fizesse essas reuniões presenciais mesmo, a coisa estaria muito mais acalorada, que é uma questão evidente, né? O Covid jogou balde de água fria em muitas coisas, mas mesmo assim não conseguiu apagar a chama aqui do Movimento Mais, né? E até aqui, ó, peraí, só um momentinho, para finalizar a minha fala aqui, eu quero ler uma frase que eu vi hoje, de um autor que eu gosto muito, e eu tenho certeza que o João conhece e adora esse autor, que é o Agostinhos Hiponienses, né? Ou, para quem é católico, Santo Agostinho. Deixa eu achar aqui. Que ele diz assim, ó, Agostinho de Hipona: enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Então, com a vontade de lutar e com a esperança de vencer, eu termino aqui essa minha primeira fala.
Obrigada, Fábio. Sim, eu acho que a pandemia, ela inclusive revelou uma urgência de mudanças no país, né? E revelou também o equívoco que foi as eleições de 2018, porque agora a gente está mais em casa e está tudo desmoronando, né? E todo dia é uma notícia diferente, né? Todo dia. E até a justiça está funcionando bastante, né? As investigações estão funcionando bastante, porque cada dia a gente tem uma notícia nova de uma investigação e fechando o cerco, né, contra esse desgoverno que o Brasil lamentavelmente elegeu em 2018, né? Eu acho que a pandemia ela revelou uma urgência ainda maior da gente lutar, mesmo que dentro de casa, né? A Sandra Cardoso aqui mandou um parabéns para o Movimento Mais. Obrigada, Sandra. A Josemara, querida, esposa do Fábio Goulart, também mandou um parabéns para a gente. Mandou umas palminhas aqui, acho que foi para ti, Fábio. Certeza. Participe, a gente manda em perguntas suas dúvidas sobre os movimentos suprapartidários, também perguntar coisas relacionadas ao movimento mais também, como surgiu, qual é a nossa ideia, o que a gente planeja para o futuro. Eu vou chamar o nosso convidado, não é nosso convidado, né? Ele é um dos integrantes, né? Mas hoje, excepcionalmente, ele está aqui conosco. Ele finalmente aceitou o nosso convite para vir participar, que é o João. João, fala um pouquinho aí do movimento para a gente. A gente incomoda todo mundo, para todo mundo participar, mas o pessoal acho que tem um pouco de vergonha, né? Não é só isso, né, pessoal? Boa noite a todos. Eu tenho passado ali uma correria aí com questão de família e também na questão do meu TCC, que eu estou terminando aí. Eu acredito que mais uma semana eu consigo terminar ele. Então, infelizmente, não tenho conseguido estar presente com os amigos sempre nas lives, nos debates, né? Mas acredito que daqui a pouquinho eu vou conseguir estar participando mais, né? Vai participar mais do mais, né? Opa! João, fala um pouquinho para a gente. Fala um pouquinho para a gente sobre o movimento, sobre como tu entrou para o movimento e tal. Não, beleza. Vamos lá. Eu entrei no movimento no dia do... Eu já tinha conversado algumas vezes, eu e o Fábio ali, o Fleck, e quando houve a votação ali da... Deixa eu me lembrar. Reforma da Previdência. Até o Fábio, desculpa intervir no teu espaço de fala, só para te lembrar assim, ó, o Fábio até falou, uma das nossas grandes ideias era que eu acredito, e vou falar abertamente, né? Eu acredito que outros movimentos entraram nesse esteio de fazer o enfraquecimento dos partidos, né? Porque, em última análise, colocando pessoas liberais e de direita dentro de partidos de esquerda, isso vai enfraquecendo os partidos. E a nossa proposta... É a tática do dividir para conquistar. Então, a ideia era botar essas sementes... minando, né? Exato, ali de direita, para causar uma pequena divisão dentro dos partidos e, obviamente, enfraquecê-los. Né? Era exatamente essa estratégia. Para mim, está evidente isso aí. Isso, e a gente tinha, inclusive, um contraponto que a gente sempre levanta, como a gente é suprapartidário, o fortalecimento dos partidos, né? Então, assim, quais são as pautas que a gente pode nos unir para fortalecer os partidos? Porque a gente vê que somente... Porque tinha também um discurso despolitizante, né? Se vocês lembram, que era aquele do... e tudo é uma polarização, eu não sou nem de esquerda nem de direita, isso daí é muito antigo, eu sou da nova política e tal, e que não levava a nada, né? Só levava ao papagaísmo lá e tal, e a gente queria fazer um contraponto a isso, né? E o João... quem está em cima do muro sempre pende para a direita, né? Sim, é porque tem fica pesado, né? E daí pende para a direita. Mas o João, é importante ressaltar o seguinte: a gente fez uma eleição provisória e tal, até as eleições mesmo do Movimento Mais. E assim, eu sou o líder do Movimento Mais, o Aquiles foi, digamos ali, já o vice-líder, né? Foi colocado assim. E o João, ele é uma das lideranças do Movimento Mais também. Então, ele é o nosso representante financeiro. É importante só ressaltar que o João é um dos líderes, né? Então, se o Aquiles ou eu, a gente for impedido, se a gente sair qualquer coisa, quem assume é o João, tá? Só para deixar claro. Vamos começar a conversar aí com o pessoal.
Não, sem golpe. Aqui não tem golpe, não, gurizada. Não, mas então, voltando, tá, ao espaço que eu estava falando ali. Eu lembro que aquele dia que nós estávamos todos acompanhando, eu acho que o Brasil inteiro estava acompanhando aquela votação ali, né? E a Tabata tinha deixado um excelente cartão de visitas, vamos dizer assim, no momento que ela debateu lá com o Ricardo Vélez Rodrigues e que ela botou ele abaixo do chinelo dela, né? E mostrou, vamos dizer assim, mostrou a quem veio e todo mundo estava muito feliz, né? Achando temos uma representante que vai olhar para a educação no Brasil. E quando ela votou, eu me lembro muito bem esse dia, quando ela votou a favor da reforma da Previdência, eu me lembro que eu botei no grupo assim, o que essa guria tá fazendo? Eu entendi bem ou ela votou a favor? E daí o pessoal começou meio que querer vir junto e debater dizendo, não, ela tá errada, olha o que ela tá fazendo. E daqui a pouco veio uma galera passando pano, que não, porque vocês não estão entendendo, porque ela tá querendo o melhor pro Brasil, porque era uma causa perdida e a gente já se estressou e a galera já vazou fora. Porque o que acontece? É complicado tu andar dentro de um... Vamos tentar usar um exemplo bem prático, né? Tentar andar dentro de um grupo quando alguém tá puxando para o outro lado, né? O grupo tá andando... Vamos pegar aqueles filmes de guerra épicos, assim, onde tem aqueles escudos que eles fazem, né? Aquelas formações épicas, onde vai ali um formato de um quadrado, onde está todo mundo indo para um lado e de repente um grupo vai para o outro, não tem como andar. Então a gente viu ali que ia terminar criando uma dissidência, e essa dissidência, no caso, fomos nós que terminamos caminhando um pouco mais para a esquerda, né? Então é uma oportunidade muito legal para mim estar participando com vocês, aprendendo com vocês todos os dias. A gente só tem a agradecer a todo mundo que está visualizando, todo mundo que está no grupo, não está no grupo, a gente convida para vir conhecer o movimento, conversar conosco. E precisou tirar alguma dúvida, me chama ali no... Quer conversar? Pode chamar no WhatsApp ali, a gente vai conversar de boa. Um abraço. Obrigada, João. Pois é, essa reforma da Previdência foi um divisor de águas, né? Do nosso partido, né? Dentro do PSB, dentro do PDT também, né? Impressionante. Mostrou algumas carinhas ali, né? Incrível. Vou passar agora pro Aquiles, que eles falam um pouquinho aí do mais. Fala o que o mais é para ti, Aquiles. Desculpa a demora, pessoal, é que hoje eu estou comemorando três coisas ao mesmo tempo, deu a calhar. Eu defendi a banca hoje, tô 200 toneladas mais tranquilo. Só? Hoje é aniversário também dos meus pais, de casamento. Rapaz, foi, ó. Que loucura. Tirei 200 quilos de mim. Aniversário dos meus pais e do mais. Então, literalmente, eu tô correndo de uma sala para outra, fazendo Cooper, né? É bom que eu sei que eu não tô com coronavírus. Se eu tivesse, eu não conseguia correr. Que nem o Bolsonaro disse que tá, eu duvido, né? E aquilo ali, quando tá, não tá, quando não tá, tá. Mas, enfim, vamos falar do mais, que é o que importa. João me deixou sozinho. Sacanagem, não foi isso. Rapaz, curiosamente eu estava comendo isso agora. Pizza. Para quem não sabe, hoje é o Dia Mundial da Pizza também. Não, nós não estamos falando de nenhuma votação de Brasília, gente. Não, é a pizza mesmo, tá? Apesar de que em Brasília todo dia é dia da pizza. No caso, Mas o que é o mais para mim, eu acho que o mais é uma possibilidade real de nós fazermos alguma coisa de fato. Ficou confuso? Eu sei, ficou. Eu vou explicar. Por quê? Porque eu acho que os partidos políticos hoje, infelizmente, eles não representam mudança real. Apesar de eu estar em um partido, apesar de eu defender um partido, eu não acredito que os partidos políticos hoje representem mudanças reais. Por quê? Porque os partidos são comandados. Não estou dizendo que o meu seja, antes que daqui a pouco alguém vai dizer que eu estou falando mal de alguém, não. A maioria
se não quase todos os principais partidos do Brasil têm dono. Quando não tem dono, tem um cacique. Quando não tem um cacique, tem numa cidadezinha do interior o empresário X, ele vai lá, pega o partido para ele e resolve brincar de política. Isso acontece em todo o território brasileiro, com todos os partidos. Então, o Mais, nesse sentido, ele vem para ser diferente porque ele não tem cacique. Se tivesse cacique, eu saía na hora. Isso é simples. Eu não, apesar de eu ter sangue indígena, eu não tenho paciência para ser comandado por cacique. Eu não preciso disso. Então, mas não tem isso. Nós somos um movimento, horizontal, né? Apesar do Fleck estar de líder, eu estar de vice, isso é momentâneo para agilizar as coisas. Nós pretendemos fazer uma eleição que vai ter um conselho. Estamos vendo como vamos fazer isso, mas a ideia é fazer um conselho. Acreditamos que em um movimento que tem de 70, 80 pessoas, não pode um querer mandar. Aí não funciona, né? A gente vê isso em partido político. Se isso acontecer, vai acontecer o que acontece nos partidos políticos. Não vamos ter mais lideranças no Mais. Infelizmente, quando tu bota um para comandar, ele bota a mão para impedir que os outros subam, porque é assim que funciona a política no Brasil, esse personalismo nojento. Enfim, eu acho que o Fleck já falou sobre a carta, sobre como nós saímos. Eu ia dizer para vocês que ontem ainda uma pessoa veio falar comigo no Instagram, uma pessoa de um movimento aí, lembrando do tempo que nós éramos de um grupo aí, que eu não vou ficar fazendo propaganda. Um grupo que eu não acredito. Há um tempo que a gente acreditava em outras coisas, né? Isso é o tempo que a gente acreditava. Mas, enfim, eu falei, eu respondi, apesar dele não ter me marcado, apareceu para mim, eu respondi. E eu falei que, para mim, apesar de qualquer divergência, qualquer diferença, a boa política não se faz com ataques pessoais e nem com inimigos. Eu não tenho inimigos na política. Tem um, mas ele me elegeu o inimigo dele. Então, quando tu me elege inimigo, pode esperar o pior de mim. Não vou tirar a tua vida, mas eu vou infernizar a tua vida. Falando do nosso amado presidente Bolsonaro. Eu não duvido disso. Fiquei pensando agora, o Bolsonaro não deve estar com Covid, viu, gente? Não tenho esperanças. Se nenhuma facada nos salvou, não vai ser o Covid que vai nos salvar. Tenho até pena desse vírus. Mas, enfim, o Mais, para mim, a Camila perguntou, e eu fiquei aqui enrolando como bom historiador, né? Que o Mais, para mim, representa a possibilidade de mudança real na política, porque é um movimento que não tem amarras. Nós não temos uma direção municipal, estadual, nacional, e que vai, de repente, nos impedir de fazer alguma coisa. Quem decide o que vai ser feito no movimento somos nós. E mesmo que qualquer um aqui estivesse em algum cargo no movimento, ninguém aqui é personalista, ninguém aqui é cacique. Nós escutamos todo mundo no movimento. Todo mundo tem voz e tem vez para falar. Não tem cargo nem hierarquia. É por isso que o Mais funciona. Porque ele é ágil. Que bom se todos os partidos fossem assim, mas aí é um sonho de uma noite de verão, que nem diria um ex-presidente aí que falou isso e caiu. Foi que nem luz, né? Piscou, caiu. Mas vou concluir aqui então. Acho que já bateu os 15 minutos. Hoje eu estou nos 15, gente. 15 minutos de banca, 15 minutos falando, mas eu me lembro daquela noite, foi uma noite, inclusive, se o Fleck não me deixa mentir, me deixa mentir só uma vez, mas aquele dia da Previdência, que nós montamos um documento para sermos contra, o partido já tinha dito que não, aquela reforma não, mas não era essa questão. Para mim, não era nem ela, nem nenhuma, a questão não era essa. E nós fechamos, incrivelmente conseguimos, entre as lideranças, decidir que nós não defenderíamos, o Rio Grande do Sul não defenderia aquela reforma da Previdência. Uau! Foi uma coisa construída em grupo, uma das primeiras vezes, talvez.
E aí nós deliberamos isso, chegou lá e o que aconteceu? A Nacional bateu e disse, não, mas essa é a opinião dos nossos parlamentares, e não sei o quê. Eu imediatamente pensei, como assim? Eu não assinei nenhum documento dizendo que eu baixava a cabeça para alguém. Quando eu entrei no Mais, eu nem conhecia a Tabata. Aliás, eu tinha ouvido falar dela. Eu nem sabia que era a Tabata Amaral. Eu fui descobrir quem era a Tabata depois, e uma vez eu ainda perguntei no grupo, inocente eu, né? Ah, pessoal, alguém sabe qual é a opinião da Tabata em relação à Previdência? Porque eu tinha visto ela falando na Folha de São Paulo, e aí eu achei muito sabonete aquela fala dela, e o político, quando ele é sabonete, é que ele vai votar ou a favor de algo que tu é contra, ou contra algo que tu é a favor, mas ele não pode dizer, senão ele perde voto, né? A maioria, vamos né, frisar, a maioria sim. Então, quando rolou aquilo, eu pensei, rapaz, ela é a favor, e aí a Tabata foi lá e rasgou tudo que o Brizola construiu, tudo que o Pascolini construiu, tudo que todo o PDT construiu, foi lá e rasgou. Ela lembrou do diploma que ela tinha em Harvard. A história do PDT ela rasgou. Não foi a única. Nós tivemos deputados nossos que fizeram isso. Eu e o Fleck, inclusive na reunião nacional, poucos sabem disso, batemos pés, dissemos, fulano, ciclano e o Beltrano, porque eu não vou ficar dando nomes aqui, bom, enfim, falei da Tabata, né? O Rigoni, nós pedimos a expulsão deles. Eles não são socialistas. Ele mesmo, Rigoni, num programa da Globo News, disse que era liberal. O que ele está fazendo no PSB? Isso aqui não é o partido do Lehman. Nós não recebemos dinheiro do Lehman. Então, o PSB deveria ter expulsado, mas aí se decidiu outra questão. Tudo bem, eu voto vencido, sou democrático. Mas, para mim, ainda acho a porta da rua é serventia da casa para eles. Não manchem o nome desse partido de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, Mangabeira, eu ia ficar um monte de nome aqui, enfim. Mas eu lembro que fomos impedidos, né, de apoiar, de sermos contra a reforma, depois fomos impedidos de colocar nas nossas redes que nós éramos contra, quer dizer, duplamente censura e isso, e aí, quer saber? Não, eu tô fora. Eu poderia até ficar se fosse pela questão da reforma da Previdência. Agora, censura para mim, não. Esse movimento é uma mentira. Em aqueles, e lembrando que o seguinte, uma pauta tão importante, o mínimo que poderia ter sido feito era perguntar, pelo menos para as lideranças, embora eu seria a favor de todo o movimento, fazer uma deliberação e levar isso aos representantes do Acredito, que eram 3 deputados, né? Tinha um terceiro ainda, né? 2 deputados e um senador. 2 deputados e um senador, ok. Só que isso não foi feito. E lembrando que os partidos PSB e PDT deliberaram contra a reforma. Inclusive, a gente fez campanha, a gente saiu na rua, a gente fez protesto com a bandeira do PSB, a liderança municipal aqui do PSB na rua, e era essa reforma não. Esse era o lema. Então, mesmo emendas, a gente era contra, porque a gente entendia que essa reforma, na sua base, ela estava errada. Alguma reforma da Previdência, tendo como princípio promover a igualdade e assim cobrando de quem ganha mais, né, para beneficiar quem ganha menos, sim, PSB e PDT são favoráveis. Ponto. Ciro Gomes fala isso volta e meia. Eu já vi o próprio Beto Albuquerque falando também. Então, os partidos têm esse posicionamento. Agora, essa reforma do Guedes, terrível, que vai nos massacrar todos e que talvez gere problemas sociais absurdos daqui a 30 anos, quando essa galera toda que está puxando Uber não vai se aposentar. Quem tá puxando Uber não vai se aposentar. E aí, o que vai fazer? Né? Vai morrer, porque tu acha assim, não, vai ficar trabalhando, velhinho romântico. Não vai conseguir, vai morrer. Porque o país que a gente vive é assim, é um vírus, é um gafanhoto, é um presidente louco, é uma super bactéria no hospital, né? Sempre surge alguma coisa. Sempre tem uma nova epidemia. Esses dias eu e o Fleck ali estava discutindo a música da Legião Urbana, né? Sempre tem uma nova epidemia. É a dengue, é a zika, é a chikungunya, é a cólera, é a hepatite, é o meningite. Meningite aqui matou milhares.
né? Então sempre tem alguma coisa. Então essa reforma a gente era completamente contra, os partidos deliberaram e decidiram por isso. Então se os deputados e os senadores seguissem os votos do partido, eles votariam contra, mas votaram a favor, porque teoricamente estavam seguindo o Movimento Mais. Mas veja bem, Movimento Mais não, perdão, se fosse o Movimento Mais, não teria. Estavam seguindo o Movimento Acredito. Só que ninguém do Movimento Acredito foi consultado. Por quê? E aí entra o nome que o Aquiles falou. Quem decidiu por ser favorável à reforma do Paulo Guedes e do Jair Bolsonaro, tá? Foi os financiadores do movimento, acredito. E aí entra o Instituto Lehman, e que por trás está o Lehman, obviamente, né? E até o próprio Luciano Huck, né? Entre aí esses financiadores, que provavelmente tiveram reunião privada com os 2 deputados e o senador e decidiram ali entre eles. Como sabiam que se trouxessem essa questão iam ser massacrados pelos próprios membros do movimento, a maioria de esquerda, tá? Tinha um ou outro liberal, que era, inclusive, assustadoramente incisivo, e que faziam tudo quanto é barbaridade e não eram punidos. Eu, uma vez, fiz um questionamento, do meu jeitinho, né? Mas eu fiz um questionamento de uma postura e eles me bloquearam por um mês. Eu simplesmente, eu não apontei o dedo para ninguém. Eu só disse assim, essa postura aí tá parecendo aquela galera lá da Alemanha da década de 40. Eu só fiz isso, fui bloqueado um mês. E aí os caras faziam de tudo, xingavam, ofendiam, eram machista, era racista, eram tudo, e nada acontecia com os liberaizinhos que tinham no tal Acredito. Porque eu acho que, inclusive, eu suspeito que aqueles liberalzinhos eram financiados. Eu suspeito até disso, não tenho provas, não estou acusando ninguém, e nem seria crime a pessoa ganhar um dinheirinho. Tem provas, mas tem convicção. Não tem provas, mas tem convicções aí nesse sentido, porque era muito incisivo, era ofensivo. Mas Goulart, eu lembro nessa época de ver no Twitter um comentário, a famosa passadinha de pano, né? Que dizia assim, mas tira então os votos desse pessoal, desses movimentos que votaram a favor, vai perder igual. Não interessa. Assim que a política funciona. Não é assim que a política não interessa funciona, vai perder igual. Não é assim. Se eu tô representando um grupo, e o grupo o pensamento vamos usar um exemplo banal, um pensamento vegano, eu não posso chegar ali e passar um pano para quem foi e ser contra o meu movimento, entendeu? Porque Perfeito. Eu estou dando um tiro no meu próprio pé, né? Estou dando um tiro na minha base. Isso não é democrático para mim de conversa. Se o Mais, por exemplo, fechasse questão em alguma coisa que eu seja contra, eu tenho 2 opções. Ou eu apoio, endosso a questão, ou eu me calo. Porque se o Mais fecha a questão, por exemplo, nós vamos ir numa manifestação e eu sou contra ir nessa manifestação, e eu decido boicotar isso, eu estou boicotando o próprio movimento. Mas é difícil para te entender, João, por que a Tabata fez isso? Porque a Tabata foi criada em Harvard. Não tem problema nenhum em tu estudar em Harvard. E ela foi financiada e não foi pelo CNPq, né? Claro. Ela teve outras mãos ali que ajudaram ela a ter essa formação. E eu acho que isso sim faz toda a diferença. E tem uma outra eles viviam falando em nova e velha política, né? Só que o que eles diziam que era a velha política? A velha política era a democracia. Para eles, a democracia era velha. E a grande novidade era tu receber o financiamento de um burguês e trabalhar para o burguês no Congresso Nacional. Ou seja, eles que faziam a velha política. E daí, assim, o Fleck não vai dizer assim, porque eu não quero cantar de super-homem aqui. Mas o que eu te falava? Que dizer que não existia esquerda e direita era burrice, e pior ainda era nova e velha política. Tu se lembra? Eu me lembro lá na praia, assim, eu falando com o Fleck, assim, que era discurso furado, né, que tinha coisa por trás, e o Fleck ainda estava... Isso foi antes dele começar a ter o desgaste. Porque, é verdade, quando teve a votação, já tinha suspeita, como o próprio Aquiles falou, a gente já estava suspeitando que a Tabata ia lá, ia chegar e ia votar a favor. E aí, a gente já estava dizendo assim, o próprio Fleck me disse, cara, mas
Pô, vai ser na primeira votação importante, ela não vai fazer isso. A primeira votação importante. Eu falei, cara, se ela fizer, então já era. Daí o próprio Fleck ali já estava com desgaste. Daí ele, não, realmente, daí não vai dar e tal. O Aquiles já estava com o pé fora, né? Bem dizer, né? Quando teve esse caso aí. Mas eu me lembro de antes disso, logo que eu entrei no movimento, e vi que eles todas horas falavam em velha e nova política, e falavam em não ser de esquerda nem direita, eu já estava botando né? Como o João muito bem disse ali, né? Quem diz que não é de direita nem esquerda, geralmente de direita, é mal intencionado porque quer enganar quem não entende política. Não, já que o Fleck foi citado... Fala aí. Direito de resposta. Tem uma outra situação. Perdão. Não, vai lá, que eu te interrompi antes. A Camila fala assim qualquer coisa. Tem uma outra situação interessante. Ela estudou fora do país. A gente... vamos tentar achar uma palavra aqui. Nós temos a tendência de achar, quem estudou fora do país é uma pessoa que estudou em Harvard, né, uma universidade... renomada no mundo inteiro, né? Se ela tivesse feito os estudos dela aqui no Brasil, iam dizer que ela foi mal educada. Teve problema na base, na formação educacional dela, que ela não entendeu alguma coisa. Tá? Porque a gente tem um grande complexo de vira-lata. Nós, brasileiros, nós temos um grande complexo de vira-lata e a mania de nos colocarmos sempre para baixo, sempre que o que é de fora e de preferência dos Estados Unidos é melhor do que aqui no Brasil. Então, ela foi lá fora, estudou eu não estou debochando ou falando mal da universidade, longe disso, que sou eu. Mas se ela tivesse estudado aqui no Brasil, muitos diriam, isso aí, mais um analfabeto funcional que se formou e não prestou atenção na aula. Mas como estudou lá fora, tudo bem, vamos relevar, vamos passar um paninho aqui que não dá nada. Não, agora como eu fui citado, eu vou usar ali usando o espaço do Aquiles aí, desculpa, né, Aquiles, mas a gente vai conversando aí. Espaço. Isso. Sim, vamos conversar ali e aproveitar isso daí. Eu diria o seguinte, né, não, só para elucidar ali o que o Fábio falou. Na verdade, sobre a Tabata, né, não sobre esse negócio de velha política e aquela de esquerda e direita não existe. Porque desde o início, quando começou isso aí, a gente já sabia que era uma furada, mas já vinha de outras questões todas, né, de várias outras questões ali. Tanto o Fábio, tinha um movimento do próprio cerne do Acredito, porque já que a gente está, inclusive, nomeando, o líder do Acredito, ele era de um grupo de filosofia, e ali o Ghirardelli o professor Paulo Ghirardelli já tinha falado também várias vezes, cantado algumas pedras sobre esse discurso. Então, na verdade, avisado, a gente já estava, né, que isso daí era uma despolitização, e aí eu trago uma questão minha, que talvez vocês discordem ou concordem, não sei, mas assim, para mim, foi feita, e eu já ouvi isso até sendo replicado, foi feita uma pesquisa, porque assim, o PT era um partido de esquerda, o maior partido de esquerda, e o PT estava muito queimado por causa de toda a questão da Lava Jato, corrupção, antipetismo e tal. Eles fizeram uma pesquisa para ver partidos de direita, partidos de centro-direita e tal, eles queriam sempre moderado, então seria centro-direita. Né, eles não eram conservadores, mas, por exemplo, eles fizeram uma pesquisa e quem é que tinha maior, digamos, aderência, quem é que tinha maior trânsito, diálogo, eram os partidos de centro-esquerda, por isso eles se sentiram confortáveis em fazer isso. E eu julgo que tinha toda uma pesquisa de marketing, né, porque isso é fácil de se encomendar, principalmente para falar esses jargões aí da velha política, gestão, esquerda e direita não existe, todas essas coisas que eram para despolitizar, que inclusive eu e o Aquiles, a gente sentou um dia e fez uma pequena palhaçada, que era um dicionário da despolitização, a gente até fez isso daí, a gente começou a anotar todos os termos que eles falavam, e a gente começou a criar um dicionário
com o significado daquilo e o porquê, né? E o porquê que aquilo era errado de se propagar. Mas a gente recebeu uma chuva de críticas, obviamente, dizendo que aquilo era besteira, que era a mesma coisa, que não sei o quê, de questões que já existiam. O próprio João ali mesmo, ele trazia muitas notícias, né? A questão, o Aquiles mesmo citou da notícia da Tabata, e o João trazia também bastante. Principalmente a gente foi impedido de postar notícias um dia no grupo, né? Porque diziam que, por exemplo, assim, tinha o Barbudinho lá, a gente não pode esquecer, e tinha o Fábio, né? Que eram redes grandes dentro do Acredito. E eu Acredito queria punir Não, as assim, pessoas que fizessem propaganda. Só para ficar bem claro para o público, a questão de tamanho, tá? O Acredito na época tinha o quê? 35 pessoas? Era isso, né? Tá? Dentro das redes Filosofia hoje, 150 mil. Dentro das redes Barbudinho, 3 milhões e 500 mil. Então, 150 nas redes Filosofia hoje, 150 mil nas redes Filosofia hoje, 3 milhões e 500 mil na rede Barbudinho. 35 não Acredito. Mas era a gente que queria usar o Acredito para se promover, né? Era isso que eles diziam lá. Segue o barco. E nesse sentido, eles criaram um segundo grupo, que era um grupo só para compartilhar notícias, né? Acho que era Acredito News, uma coisa assim. E aí o João era a estrela lá, o João era como é que se chama? Não, enfim, esse grupo, o Acredito News tinha 7 pessoas. Era eu, o João, o Barbudinho, tu, Aquiles, eu não sei, eu acho a Camila, eu acho que a Josemara, e era isso o grupo. O grande protagonista ali era o João. Não, a Camila nem tava. A Camila nem tava. Não, a Camila não. Então, assim, eu acho que a gente sempre falava disso daí, mas da Tabata, realmente, a gente começou... Eu me lembro que eu ainda... Teve uma noite que o Aquiles me mandou, acho que uns 5 áudios de 10 minutos cada um, assim, né? Daí o último eu falei assim, Aquiles, me liga porque não aguento mais ouvir teus áudios aqui, pareço um louco falando com o celular. E daí a gente conversou, acho que numa ligação, assim, bem grande, e a gente teve, assim, ele me falava bastante como ele estava com medo do voto da Tabata, e eu falava, não, Aquiles, eu não acreditava que isso pudesse acontecer, porque eu disse, não, pensa bem, o que vai acontecer, né? Imagina, a pessoa funda um movimento e ela chama todo mundo do PDT para entrar no movimento, né? Então, assim, a base fundadora do movimento dela é de centro-esquerda. E daí ela vai lá e vota contra a centro-esquerda e vota a favor do Bolsonaro. O que ela está fazendo? Ela está cometendo um suicídio eleitoral. Ela está traindo não só a base dela, ela está traindo os princípios que ela mesma criou lá, de se filiar ao PDT, de trazer o PDT para dentro do movimento, para fundar o Acredito RS dentro de um grupo do Ciro Gomes do PDT e depois de um tempo, ficar falando mal do Ciro Gomes. Isso não é burrice, isso é mais do que burrice. Isso daí é um suicídio coletivo ainda. Tipo, é óbvio que a maioria do pessoal vai sair. E saiu, de fato. E a gente já tinha uma resistência lá, né, aqueles, digamos assim, ao pensamento mais à direita, né? Isso daí eu acho que isso pode trazer, já que eu ocupei bastante do tempo aí. Você pode trazer essa lembrança aí, né? Só para falar, assim, a Tabata, só para questão de ordem, a Tabata, hoje está mais bagunçada, a Tabata, para mim, não é um suicídio eleitoral, não, assim, dela. Sim, o pessoal de esquerda realmente acabou tudo saindo, uma boa parte vai fundar e participar do nosso movimento, que é o Movimento Mais, tá? Mas o que acontece? Ali a Tabata, ela vai dar um pulinho pequeno, tá? Que ela vai para Cidadania, que é um partido que, embora se diga de centro-esquerda, não é de centro-esquerda. Ele é um partido segmentado e cada segmento tem autonomia. Então, tu tem dentro do Cidadania, e isso eu estou falando porque nosso grande amigo Wagner muito nos explicou. E cada segmento tem autonomia. Então, dentro do Cidadania, tem movimentos de esquerda, vamos dizer assim, e tu tem movimentos de direita, literalmente dentro do partido. Talvez, sei lá, eles pesaram na balança ali e dizem que são de centro-esquerda, mas não são. Tem movimentos dentro do Cidadania que são muito à direita. Chegam a ser conservadores, tá? E outros são de esquerda. Então, o que eu vou te dizer? O pulo, para mim, o pulo é ali. A gente sabe que o Luciano Huck tem grande afinidade com esse partido, embora não seja filiado. Então, para mim, o pulo dela é para ali.
E aí ela vai puxar quem continua ainda apoiando ela, lembrando que ela tem um bom discurso na parte de educação, por exemplo, mas que nem eu digo para o Fleck, eu acho que foi com, eu não me lembro se foi com o Fleck, com quem eu falei essa semana, não me lembro, acho que não foi com o Fleck, acho que foi com algum colega meu, professor, que embora ela tenha um discurso afinado com a educação, no momento que ela defende a educação pública, só que em algum momento ela vai dizer pública, porém em parceria com a iniciativa privada. E aí vai entrar as PPPs, e aí vai entrar os vouchers, e aí vai entrar o discurso da direita, que é o discurso lá do Luciano Huck. O Luciano Huck, que, aliás, participou, né, de uma live com o governador do estado, Eduardo Leite, dizendo assim, olha, eu sou o bom moço, eu vou disponibilizar conteúdos para a plataforma digital de vocês. Daí é óbvio que né, não existe cafezinho grátis, é os próprios liberais que dizem isso, né, que não existe cafezinho grátis. Conteúdo, gente, quando uma empresa privada vem oferecer conteúdo numa escola pública, tem um nome, doutrinação ideológica, esse é o dono, né? Porque conteúdo, nós professores da rede pública temos muito e a gente faz das tripas coração para passar para o nosso aluno. Então, a Tabata está próxima desse cara, que é um cara muito legal, adoro os programas dele, né? A tiazinha, né, mudou a minha infância, né, me introduziu no mundo da adolescência, lá no final dos anos 90. Então, o Luciano Huck tem o seu valor. Porém, o valor dele na política é suspeito. Né? É suspeito como o programa que ele fazia na TV lá nos anos 90. Então, o que acontece? Esse cara vai financiar e quando o discurso dela na educação vai cair quando chegar na hora assim, tá, mas essa educação pública, como é que vai funcionar? Daí ela vai dizer que é por voucher, ela vai dizer que é por financiamento e tal. Minhas previsões, né? Isso é previsão minha, é coisa na minha cabeça. Vai lá, Cris, mas eu quero ver a visão da Camila. A Camila não fez a explanação dela. Eu vou deixar a Camila falar, então. Eu concordo contigo, Fábio. Quando o Fleck estava falando, eu pensei, não é suicídio. Eu acho que ela usou o PDT para chegar onde ela chegou, ela talhou pelo PDT, e era justamente isso que ela queria. Ela não é estúpida, não. Ela fez tudo pensado, não é suicídio. E, enfim, enganou bastante gente, né? Aqui tem um recado da Betina, nossa querida companheira de partida, Betina Valandro. Parabéns a essa trupe muito preparada e disposta. A Jennifer Cover mandou força para a gente. O Fábio Ferraz, parabéns, galera. O Titico. Kleber Moraes, boa noite, pessoal. A Mara Graneta, a senhora minha mãe, boa noite. Beijo, mãe. A mãe tá tietando aqui, né? Jennifer Cover, o nome até americano, né? Dá para dizer Jennifer Cover. Muito enriquecedora a conversa. Obrigada, Jennifer. Obrigada, pessoal que está participando aí. É que eu estou deixando vocês falarem porque eu sou nova, né, no movimento. O Fábio Fleck me resgatou a partir de um grupo de política do nosso partido que eu fazia parte. Ele viu uma argumentação minha ali e achou, acho que ela combina com mais e me convidou para participar. E entrei, até já saí em algum momento, né, gente? Saí, mas foi só por falta de tempo mesmo e tal, e venho colaborando como eu posso. Os meninos sabem que nem sempre eu consigo tá debatendo sempre. Mas o que eu queria complementar também a respeito do que estava falando da Previdência, Fábio, já que hoje o tema está meio livre, né, para a gente, é que eu, por exemplo, vou me aposentar com 71 anos. Né? Então, não precisa nem ser Uber para não ter perspectiva de aposentadoria, né? Eu não vou me aposentar. Agora, é incrível que eles acham que 65 anos a pessoa pode trabalhar a pleno vapor, mas é já na idade de morrer de Covid, né? Então, são dois, né? É mão de obra, trabalhadora, 65, não, mas se morrer de Covid tá bom. Impressionante, né? Como a agenda liberal pensa, né? É incrível, é inspirador. Aquiles. Trabalhar até morrer. Parece que quando a Revolução Industrial aconteceu e a escravidão acabou, não por eles serem mais humanos, mas porque era mais interessante terem trabalho de mão
assalariado, alguém deve ter pensado, o liberalismo parece que é mais humano, né? Bem mais humano. Ele só trocou a forma de escravidão. Deixou ela menos na cara, assim, né? Agora a nossa desreforma, como eu poderia chamar a Previdência? Porque a trabalhista foi a precarização do trabalho, a da Previdência... Deforma. A deforma, isso, boa. A deforma da Previdência, que a Tabata conseguiu apoiar, mas dá para ver que nos Estados Unidos se trata de versus conservadores, e lá direitos trabalhistas são muito poucos, né? Mas o Fleck, eu nunca acreditei na Tabata como alguém de viu? Esse papinho aí, para mim, de New, né? New Left, o Facebook não vai cair a live se eu falar, né, gente? Que nem no YouTube. Não, eu até te digo ali, a Jennifer falou ali também. A Jennifer, ela era do Acredito também. A Jennifer, além de ser, digamos, uma das fundadoras junto com a gente aí, ela também participa desde o início da nossa gestão provisória, digamos assim, é uma liderança também. E ela faz relações exteriores, se não me engano, né? Se eu não tô enganado. E aí, ou alguma coisa do tipo. E aí ela tá, acho que atualmente na Espanha até, se não me engano, e ela tem participado um pouco menos, mas ela também aí nos ajudou aliás, digamos, né, é bom lembrar, quem criou o logo do Mais foi a Jennifer, né, o primeiro logo lá, quem criou foi a Jennifer. Então, a Jennifer nos ajudou muito nas primeiras, principalmente assim, nos primeiros passos do Mais, né. E aí, falando só para dar do consenso sobreposto e também da carteira de trabalho, que eu vou te lembrar aí para te falar, carteira de trabalho, eu me lembro, eu infelizmente, eu comprei uma briga com um grande amigo meu aí, que foi estagiário do Fábio, né, professor de filosofia, e ele ficou muito bravo comigo, porque eu disse que tinha toda uma explicação técnica sobre carteira de trabalho e previdência, Brasil. E daí eu fiz um texto dizendo que ele estava fazendo um texto lindo, pena que ele nunca tinha trabalhado na vida, né? E ele ficou muito bravo comigo, e daí, claro, quem nunca pegou aquela carteirinha azul na mão, às vezes é ruim, mas a gente sabe da dificuldade que vai ser lá na frente, né? Nem todos, né? Nem todos. Alguns que nunca trabalharam, obviamente, não estão muito preocupados com isso. Mas a gente sabe da grande dificuldade que vai ser para muitos daí, e o consenso sobreposto também, né, Aquiles? Tu tinha que me lembrar disso, tava tão bom um dia que vai me trazer essa porcaria do House. E House, gente, não é aquela balinha que a gente bota na boca, tá? House é o nome de um autor que criou essa bizarrice de consenso sobreposto. O que é algo sobreposto? É algo posto. Sobreposto, coloca em cima. Mas é um consenso, como pode ser sobreposto? Pois é, perguntem ao House. Ele tem a brilhante ideia de criar um consenso forçado, é isso. Porque não existe consenso. Quer que eu explique? Quer que eu dê essa aulinha de filosofia? Que eu dou em 5 minutos. Tá, então, olha só. Mas, por favor, não riam. Eu não consigo, eu não vou rir, tá? Isso aqui é um vício da minha cara. É assim, ó, o que acontece? Ele propõe que as decisões sejam tomadas sobre o véu da ignorância. O que é o véu da ignorância? Um véu imaginário que os indivíduos colocariam sobre si, se despindo de toda a sua ideologia, esquecendo a sua religião, esquecendo a sua cor de pele, esquecendo os seus interesses, seu véu da ignorância, que os indivíduos colocariam pela sua boa vontade antes de entrar numa discussão política. Aí eles, sobre o véu da ignorância, discutiriam e chegariam a um consenso. Esse consenso, por ter sido decidido dentro do véu da ignorância, então ele ficaria sobreposto e teria uma validade política maior, né? Agora, um outro cara que tem nome parecido com o House, o Habermas, nossa, o velhinho chega a torcer a barriga de tanto rir quando ouve esse tipo de coisa. E eu estou muito mais com o Habermas do que com o Rawls, né? As tomadas de decisões, geralmente, ou elas são democráticas, ou seja, levanta o dedinho e a gente conta, tá? Ou elas são feitas com o fígado, com o pessoal tudo gritando, berrando, aquelas loucuras do Congresso, ou
na época que era o pregão da Bolsa de Valores, né? É assim que as decisões políticas são tomadas. Ou levanta o dedinho e vota, tá? Ou é na base da gritaria, da loucura ideológica mesmo, né? Conceito sobreposto, véu da ignorância. O John Rawls era um homem de muitos sonhos, mas eu acho que ele vivia muito em Harvard, né? Vivia muito em Cambridge, Columbia, Oxford, e muito pouco nas assembleias e nas câmaras políticas pelo mundo, né? Essa aí que é a real. Não, mas era bonito, né? Na verdade, era muito bonito. Só que alguns levaram muito a sério o véu da ignorância, né? E aí, inclusive, algumas pequenas assessorias, né? Tu fala a assessoria daquele que não deve ser nomeado. Eu ia falar uma outra coisa que ia pegar pesado. Mas a assessoria do pequeno, vamos deixar assim? Agora eu falei, vamos. Eu nunca imaginei que eu ia ter que ler certas coisas ali que, olha... Ainda bem que eu saí do grupo antes, mas eu saí dando tiro nele, né? Eu disse, olha, acho que teu lugar não é aqui, meu filho. Vai votar no Bolsonaro. Ele não entendeu. Mas vocês têm que entender que direita e esquerda é rótulo. Entendeu? Direita e esquerda é rótulo. A política no Brasil, ela tem que ser mais feita como é na Europa. Entende? Na Dinamarca, né? Na Dinamarca. Na Dinamarca. Porque assim, por exemplo... Porque tem tudo a ver, né? Tudo. Por que o nosso transporte público não é igual ao da Dinamarca? Por que nosso salário não é igual ao da Dinamarca? Por que o nosso saneamento básico não é igual ao da Dinamarca? Por quê? Porque a gente não quer ser igual à Dinamarca. Você lembra dessa? Cara, assim, inacreditável. Inacreditável. Não, mas era... A Camila tá só imaginando, e a maioria do pessoal que tá. Era esse tipo de ideia que tentavam passar dentro do movimento. Eu acredito que está dentro do rol do mau movimento político, que é o mau movimento que é um partido clandestino feito para implantar essas ideias devastadoras em siglas de esquerda. Né? E era muito curioso ali quando a gente fala do véu da ignorância, porque era um véu invertido. Se tu dissesse assim, olha, a gente tem que defender as pessoas mais pobres porque elas estão em condição de vulnerabilidade. Né? A pessoa está passando frio, ela está passando fome. Então pode ser que alguém corrompa elas para ela ter um calor, para ela tirar a barriga da miséria. Então elas estão em condição de vulnerabilidade, a gente tem que dar atenção a elas. Eles apontavam o dedo na nossa cara e diziam, está sendo ideológico, isso é marxismo cultural. Agora, quando tu dizia ao contrário, sei lá, alguém dizia assim, não, tem que investir nas grandes empresas, porque as grandes empresas dão muito emprego. Agora, o pequeno comerciante, esse só pega o dinheiro no bolso para gastar no shopping. Então, tem que investir na grande empresa. Daí todo mundo, esse discurso é lindo, maravilhoso. Daí, eu me lembro que eu chegava até a falar para ele, mas esse pessoal não pode estar mandando essas palminhas sérias aí. Porque, literalmente, mandavam palminha. Quando alguém falava uma barbaridade dessa, que o Paulo Guedes repete toda semana, eles postavam um monte de palminha embaixo, assim. Daí, assim, cara, isso não é ideológico. Não, isso não é ideológico, isso é um discurso técnico. Eu vou deixar quieto que é o técnico meu. O cara nunca viu ninguém passar fome, nunca viu ninguém passar frio, nunca viu ninguém ter que entrar numa facção criminosa porque o pai foi preso. Entendeu? Na Dinamarca? Assim, literalmente. Não, na Dinamarca isso não acontece. Aliás, sobram vagas no presídio. A cela olha só, cara. Olha só, eu cheguei a ouvir coisas. Não, na Dinamarca, de vez em quando o cara vem imigrante aqui, que tem alguns países que não têm relações não tem relações com a Dinamarca, relações diplomáticas com a Dinamarca. Então, o imigrante, sabendo disso, ele entra na Dinamarca e comete um crime para ser preso e poder ficar na Dinamarca, porque mesmo preso, ele tem uma condição melhor. Cara, então, assim, tipo assim, uns discursos, assim, que, meu Deus do céu, cara. Dá pra fazer isso? O Brasil deve ter relações diplomáticas com a Dinamarca, então tu vai ser extraditado, né, que se chama, e aí tu vai conhecer o nosso presídio central, que eu não tenho, assim, como dizer, mas eu suspeito tem as condições piores do que a dos presídios. Tua opção, Aquiles. Tua opção vai ser presídio central ou meia hora todos os dias ouvindo o discurso do Bolsonaro. Dura, hein? Eu acho que eu escolho o central.
E, Fábio, esse exemplo que ele deu isso aí é cinema, né? O Charlie Chaplin fez um filme sobre isso, né? Os tempos modernos. O personagem principal, ele preferia ficar preso porque lá ele recebia comida e tal. É mais ou menos isso, né? Mas era no mesmo país. Eu acho que ele copiou a ideia do Chaplin e lá Chaplin era comunista, né? Quer ver uma outra, Camila? Quando teve a questão aqui, e aí tu, dentro da Câmara dos Vereadores, sabe o quanto nossos vereadores fizeram diferença. O Ferronato e principalmente o Paulinho. O Paulinho foi um guerreiro, porque tinha o projeto bizarro de acabar com os cobradores simplesmente para dar mais lucro para as empresas. O projeto não falava nada em baixar o preço da passagem, em melhorar a condição, porque só iria piorar, porque a gente sabe que o cobrador de ônibus na periferia de Porto Alegre, não sei outros municípios, mas na periferia de Porto Alegre, o cobrador de ônibus é um mediador de conflitos, e não é pouca coisa, tá? Então, tirar o cobrador significa deteriorar ainda mais a pouca qualidade que o serviço já tinha. E aí, quando essa discussão foi proposta dentro do Movimento Acredito, o Mr. Dinamarca disse assim, não, mas eu acho que tem que acabar mesmo com os cobradores. Daí eu, tá, por quê? Qual é o teu argumento? Sou filósofo, eu gosto de argumentos. Daí ele disse, não, porque na Dinamarca não tem. Daí eu imagino assim, cara, o que eu acabei de falar? Que o nosso serviço é péssimo, que o cobrador é um mediador de conflitos. O serviço na Dinamarca é bom, tem muito conflito aí, como é que é as periferias dinamarquesas? O cara, eu não olhei sobre esse ponto de vista. Tá, então não falasse nada. Mas então tu vai dizer... Fábio, a favela de Copenhague deve ser uma maravilha, imagina tudo aquele loirinhos. Não, mas o que tinha é o seguinte, né? O que tinha era muito assim, ó, funcionário público é vagabundo, o sindicato tem que acabar, os cobradores de ônibus não é necessário, né? Tudo isso aí era discurso recorrente, assim, né? E tudo dizendo, funcionário público ganha milhões. Né? Não tinha ideologia, esses discursos aí não tinham ideologia. Eu acho que nem mas véu da ignorância é perfeito esse nome, né? Véu da ignorância. Não tinha mais eu acho que é muito bom. Não, eu fiquei um pouco mais no movimento, tá? Eu não saí ali junto naquela hora. Eu saí porque daí eu questionei o seguinte, tinha esse cara, o assessor deles lá, ele estava dizendo que funcionário público era tudo vagabundo, papapá. Daí eu falei assim, cara, policial militar, professor de escola pública, técnico de enfermagem, são funcionários públicos. São 80% de todos os funcionários públicos. Tu acredita que policiais militares, professores de escola pública e técnicos de enfermagem são o quê? E o cara me respondeu assim, ó, são gente que trabalha pouco e ganha muito. Naquele exato momento... mas o cara dele não tem noção de mundo. Não, exatamente. Naquele exato momento o cara desse não tem noção de mundo. Ele deve estar com a cabeça digitei alguns palavrões e me retirei. Até os Correios, né? O Correio, tinha um lance sobre os Correios também, funcionário público dos Correios, né? Tal. Correio era toda hora, era piadinha, eu comprei minha mamadeira. Chegou a piroca, não veio a mamadeira. Pô, tu falou que eu não queria falar. Eu comprei a mamadeira erótica no Mercado Livre e não chegou porque o carteiro ficou jogando sinuca no bar. E olhando os vídeos da Dinamarca. Palminha. Mas eu já comprei várias coisas no Mercado Livre, já foi extraviado em tudo quanto é lugar. O Mercado Livre é uma seguradora, meu. Tu paga o serviço, eles te seguram a venda. Então, assim, discurso burguês, nojento, sem vergonha. Porque vê se o morro para entregar carta. A iniciativa privada o morro para entregar Não vai. Na hora que a gente largar, por exemplo, o correio, eu vou dizer uma coisa, eu vou fazer cometer um sincericídio aqui. Muitas vezes eu conversando com amigos, eu dizia, não, se é para privatizar alguma coisa, privatiza o correio. Eu dizia isso. E alguns amigos diziam que não, João, que é isso? Eu dizia, não, funciona, vai funcionar. Cara, quando eu parei para pensar e analisar algumas coisas, vocês acham que uma empresa privada vai querer botar um ponto de entrega
Lá no Chuí, talvez no Chuí vá. Eu não conheço o Chuí, não conheço a cidade do Chuí, mas nós temos diversas cidadezinhas aqui na região. Eu não sou de Porto Alegre, para quem não sabe. Eu sou de Novo Hamburgo, hoje moro em São Leopoldo. Mas nós temos algumas cidades aqui, por exemplo, eu vou usar o exemplo de Araricá. Araricá é depois de Sapiranga. É uma cidadezinha bem pequena. Ninguém vai querer levar a carta lá. Ou se levar, vão largar num ponto e cada um pega a sua. Uma vez por mês, entendeu? E daí atrasou boleto, atrasou entrega, atrasou tudo. Agora, enquanto o governo tá com a mão, o governo tá nos... Não sei se a palavra é nos ajudando, mas nos entregando, nos proporcionando isso. Tá? E daí, eu acho que hoje eu enxergo que o correio é algo estratégico. É algo essencial. Não, tanto é que no próprio Estados Unidos o correio continua sendo público, né? A diferença é que lá não tem o monopólio, inclusive, das cartas, mas as cartas, quase todas as cartas dos Estados Unidos são enviadas pelo correio. E o argumento do Mercado Livre é tão inválido que eu sou comprador assíduo do Mercado Livre. O Mercado Livre sempre te dá a opção de escolher outras transportadoras, e elas sempre são mais caras, entende? Então, o que acontece? Inclusive, eu, essa semana, né? Eu comprei o computador, eu não escolhi o correio. Por quê? Porque a iniciativa privada, por acaso, como o era de Santa Catarina, onde eu comprei, não sei por que motivo, porque a coisa estava mais barata, daí eu escolhi ali. Mas, normalmente, o correio é mais barato e é muito mais barato. O correio é muito mais barato. Então, a empresa, o cara dizer que minha comprinha do Mercado Livre, o carteiro perdeu, não sei o que, é um argumento inválido, porque no caso do Mercado Livre tu pode escolher o privado, e a pessoa não escolhe por quê? Porque o privado geralmente é mais caro e demora mais. E eu sei de casos de pessoas que compraram no Mercado Livre, escolheram a iniciativa privada ali, Só que em algum momento do transporte foi usada a logística do correio, porque tinha os carimbos do correio também. Então, tipo assim, além de pagar pelo serviço mais caro e mais lento, ele usou parte da logística pública, né? Paga, trouxa. O correio, ele está em cada cidadezinha brasileira onde a iniciativa privada não tem interesse. Sim. Eu realmente acho que se privatizar o correio vai ter as agências em tudo que é canto? Só na loja. Não, e esse argumento, e esse outro argumento, essa outra questão também, argumento, né? Chega até a dar até tristeza. Esse outro que se tiver premissa e conclusão, filosoficamente é um argumento. Não, mas daí eles não conseguem. Às vezes tem só o véu. Às vezes tem só o véu. Tem aquela questão dos cobradores de ônibus, e daí começa com cobrador de ônibus, dizendo assim, não, cobrador de ônibus é uma profissão que vai ficar obsoleta e tal, até porque, daí eu não sei porque sempre tem um fetiche que começa no cobrador de ônibus, mas a pessoa vai dizendo assim, não, porque várias profissões, elas vão ficar obsoletas e a gente vai ser substituído por máquinas, ou então por inteligências artificiais que vão se autoprogramar e vão criar novos horizontes e tal. Eu não sei o cara que fala isso, obviamente ele não trabalha com tecnologia, né? Porque se tem uma inteligência artificial, né, ela precisa ser programada, né? Se existe um site, se existe um robô, tudo isso precisa ser programado. E quem é que vai programar essas coisas, né? Então, não, daí assim, ó, Fleck, imagina como é que tu vai programar a inteligência artificial para intervir numa situação de assédio dentro do ônibus. Como é que tu vai programar a inteligência artificial para ajudar o cadeirante a entrar dentro do ônibus? Como é que tu vai a inteligência artificial pro cara que tá botando som dentro do ônibus? Gente, o ônibus no Brasil tem tantas situações que é diferente da Dinamarca. Ponto, é isso. Só que tu alega isso aí para um cara desses. Como é que tu vai programar a inteligência artificial para botar a cabeça para fora e dizer assim, não, segura isso. Não, é daí o ônibus da entrada. Porto Alegre, entendeu? Eu acho ótimo querer comparar com a Dinamarca e ter o objetivo de chegar na Dinamarca, só que o cara não tem noção do contexto que a gente vive, né? Hoje, eu estava falando com um amigo meu, assim, um amigão que eu adoro e tal,
E eu gosto de conversar com política sobre ele. A gente está recém começando a conversar sobre política. Ele serviu comigo no Exército. E ele me falou assim, eu nunca mais voto no PT. E eu falei assim, olha, não seja tão taxativo assim, né? Porque, por exemplo, nas últimas eleições eu votei no PSDB aqui no Rio Grande do Sul, porque eu achei que entre o Sartori e o Leite era melhor votar no Leite. E o PSDB não é um partido que eu gostaria de votar. Então, eu não posso dizer assim, eu nunca mais vou votar. Porque se o Alckmin tivesse ido para o segundo turno com o Bolsonaro, eu me vestia de tucana na rua, entendeu? Então, a gente não pode dizer assim, eu nunca mais vou votar. E aí ele começou a falar sobre o PT, fazer uma série de críticas e tal. E eu falei, olha só, eu acho que tem muita crítica para fazer o PT, tem muita crítica mesmo. E ele começou a dizer uma série de coisas que o PT poderia ter feito, inclusive baseado em alguns argumentos do Ciro, ele é um cirista. Eu falei o seguinte, vamos analisar o contexto histórico do Brasil, de todos os políticos que tentaram fazer alguma coisa a mais, o que aconteceu com eles, né? Então, o Aquiles, historiador, ele sabe, a gente teve supostas mortes, mataram, impeachmentaram, né? Mataram o Tancredo, mataram o Jango, mataram o Getúlio, impeachmentaram a Dilma, prenderam o Lula. Infelizmente, a gente precisa analisar que a gente tem um país vizinho da América Latina, os norte-americanos, um imperialismo absurdo, que influencia na política econômica de todos os países. E promove golpes políticos, golpes militares, como já promove embargos, como promove para a Venezuela, por exemplo, promove golpes constitucionais, como fez aqui no Brasil em 2016. Então, vamos colocar as coisas num contexto. Isso, por exemplo, não existe na Dinamarca. Não tem um país norte-americano imperialista, né, tentando acabar com a política econômica da Dinamarca ou tentando fazer com que ela se submeta à dele. Até ele pode querer, mas dificilmente ele vai conseguir lá, ele vai conseguir mais facilmente aqui, né? E também no Brasil existe uma elite neoliberal burguesa, ignorante, arrogante e absurdamente cruel, que não tem na Dinamarca. Né? E essa elite, ela acaba sempre se curvando aos interesses dos Estados Unidos. E aí, como que tu quer que um político chegue lá e faça todas as reformas estruturais que precisam ser feitas? Não vai conseguir. Então, a gente precisa ver as coisas num contexto. Tá? Eu também faço um monte de críticas ao PT, sabe? Só que eu, sinceramente, acho que eles fizeram o que foi possível ser feito. E mesmo assim, eles tiveram um presidente, o cara preso, tiveram uma presidenta impeachmentada sem crime, aliás, e ele preso também sem provas. Infelizmente, a gente precisa entrar nesse contexto. No final da conversa, ele falou assim, pior, me fez pensar. Mas é que é isso, a gente precisa conversar e abandonar um pouco o radicalismo. E isso me veio agora porque vocês estão me relatando acontecimentos dentro de um movimento suprapartidário de pessoas com uma visão muito mais dispostas a se radicalizar, né, e censurar do que propriamente dialogar. Vocês conhecem o meu temperamento, eu acho que eu não duraria um dia, não acredito, né? Vocês já sabem que eu já saí do mais até por muito menos. Mas era só isso que eu queria colocar. Também queria convidar vocês para amanhã, uma live que o Zine me convidou, que vai ser às 13 horas, às 13 não, desculpa, às 15 horas, que a gente vai, inclusive, falar sobre esse livro do Ciro, sobre esse projeto, né, do Ciro, vai estar o vereador Ferronato também, eu não me recordo agora dos outros convidados, mas depois eu divulgo o card. E eu acho que olha só, para as considerações finais, né? Fala, Flex. Sim. Ô Camila, acho até interessante fazer duas questões aí, né? Eu acho até interessante tu falar do livro do Ciro e tal, que tem um... Eu ainda não... Eu já tô com ele aqui até, não sei se eu mandei pro Fábio já, pra gente começar a ler e tal. Mas eu vou te mandar aí, Fábio. Até o Zine nos convidou, né? Só que não nessa, e eu tô no grupo também para falar sobre isso. Mas o Paulo Giraldelli está fazendo algumas críticas que eu acho muito interessante para o livro, porque assim, ele tem um ponto
aonde tem um discurso ali, e eu acho interessante, porque assim, ó, o Ciro está se propondo a ser um analista político, né, um operador político, e também escreveu livro, né, um intelectual. E eu acho que é bem importante o feedback e a crítica, porque esse é o caminho natural, na verdade, né, na intelectual, e tem um ponto lá que se fala onde ele faz um nacionalismo exacerbado ali, talvez. E aí fala também sobre um ponto onde ele é contra o neoliberalismo, mas também meio que antimarxista, assim, em certo sentido. Então, tem um contraponto bem interessante ali nessa crítica que está sendo feita, que eu acho que vale a pena até a gente dar uma olhada, e inclusive, não estou dizendo aqui para dar uma de MBL da vida, né, e fazer vandalismo virtual lá no Ciro. Não, ao contrário, eu acho que é uma coisa para ele, digamos assim, pegar como feedback, falar sobre isso, porque eu ainda não vi ele falando sobre isso. Eu acho que é uma boa para ele até fortalecer a própria ideia dele, né, que eu acho que isso é importante. Mas a segunda coisa que eu ia falar é que, e daí já estou aproveitando mesmo para as considerações finais minhas, né, porque hoje está bagunçado, tu já viu, né. Então, assim, ó, eu acho que a grande questão é a seguinte: depois que acabou, eu ia dizer que acabou, acredito, não, ele não acabou, ele continua lá, mas como o pessoal de esquerda meio que esvaziou, né, o movimento ele ficou bem pequeno, né, ficou meio que falando sozinho lá, mas assim, depois disso, eu achei engraçado que, claro, né, outro líder foi eleito depois de Giovanni, mas eu achei tão engraçado que depois que o Mais foi fundado, o Giovanni, ele criou um novo grupo chamado Mais Educação. Eu queria aproveitar o espaço aí para mandar um abraço pro Giovanni e perguntar: porra, Giovanni, tá copiando nosso nome? Isso aí é plágio, né, cara? Daí fica difícil, né? Eu não consegui ter a oportunidade de falar isso, mas se estiver ouvindo aí, fica bem feio isso daí, né? Mas a gente sabe que acreditar em certos contos de fada é difícil, e claro que educação tem que ter mais, né? Então a gente entende a tua preferência por não colocar acredito na educação, sim mais educação. Eu entendi. Tu gostou da nossa ideia e beleza, é o que importa, né? E daí, para finalizar as considerações finais, aí eu vou fazer o brinde ao aniversário do Mais, hein? E aí passo a bola, né? Porque senão eu vou ficar com ela. Só antes da próxima consideração aí, eu vou só ler um comentário aqui do Alexandre Machado. O problema da política desde a retomada da democracia, nos marcos da democracia burguesa, tem sido a política de governo de coalizão. A lógica desse tipo de governar é que limitou o PT a avançar. De qualquer forma, mesmo tendo essa limitação, poderia fazer mais política do que governar. Bom, isso já dava um tema para uma outra live, inclusive, né? A política de coalizão, né? O presidencialismo de coalizão. Aquiles, suas considerações finais, por favor. Pegando esse gancho como é que é o nome do rapaz aí que eu... Alexandre Machado. Pegando o gancho do Alexandre Machado, eu diria que nós não temos política de coalizão, nós temos de colisão, né? Durante 2 anos há um tipo de coalizão, e depois de 2 anos começa a colisão, sobretudo quando vem as eleições municipais, a base esquece todos os cargos que recebeu, todo o dinheiro de Fundeb da vida que teve, e se tiver que derrubar presidente, derruba, porque o importante é manter o cargo. Essa é a política brasileira, a maioria, de um dito chamado Centrão aí. É só para as pessoas lembrarem que em Porto Alegre eles vão ter candidato, viu? Perguntem para eles o que eles pensam do governo Bolsonaro. Eles não vão ter coragem de dizer o que eles pensam, porque se eles dissessem, eles perdiam a eleição. Eles vão dizer, o que eles deveriam dizer, mas não vão dizer, é que dependendo do cargo e do valor que o Bolsonaro der, eles estão lá. É isso que é política para eles. É diferente do Mais. O Mais não age assim, nunca vai, nenhum de nós aqui vai agir assim. Até porque ninguém aqui está na política para ganhar dinheiro. Eu, se eu tivesse para ganhar dinheiro, eu acho que eu estava muito melhor do que eu estou, né? Capacidade eu sei que eu tenho do que boa parte da galerinha que está aqui. Olha, se tu pegar na mão 5 políticos aí no Brasil, de qualquer uma das casas que for, é
triste tu ver o que tem lá. Sim, foram votados, sim, o partido botou eles lá, mas isso não justifica certas coisas que nós vemos. De ver, por exemplo, um prefeito que substitui como é que era? O produto para matar o vírus por água para embolsar o dinheiro. Se não me engano, foi em Triunfo que isso aconteceu. Esse cara foi eleito. Foi eleito para governar e para gerir a cidade para quem? Para as pessoas. Não foi para a Câmara de Vereadores, não foi para o partido dele. O que ele fez? Botou a vida de toda uma cidade em risco para enriquecer. Porque essa é a base cultural que nós temos na política brasileira. E o MAIS nasceu para romper isso. Aí, vamos dizer assim, os nossos antecessores, não bem antecessores, vamos dizer assim, o projeto Beta, que não deu muito certo, e aí veio mais. Mas isso que o Fleck falou, eu não vou entrar em maiores detalhes desse mais educação, porque existe aquela frase, né? Quem pode, cria, quem não pode, copia. Eu não sei se a frase é exatamente essa, a Camila pode me corrigir, mas é mais ou menos por aí. Quem tem capacidade, cria as coisas. Quem não tem, copia. Nós criamos. Quem não tem, copia. Quem tem militância, diga... A que eu conheço é uma natureza, nada se copia. Essa. Eu fiz eu plagiei. Em homenagem, eu plagiei. Então, na natureza nada se cria, tudo se copia. No caso da humanidade, é quase o contrário, né? Nada se copia, tudo... Não, viu? Já me embananei. Pô, me dificulta a vida. Mas o João só tá rindo ali das minhas bobagens. Mas, vou concluir aqui, gente. Tem 2 minutos de liderança de bancada aqui, viu? Tem a minoria, tem a oposição e tem a oposição da oposição. O nosso Congresso brasileiro é assim, a esquerda consegue fazer isso. Né? Tem líder da minoria, líder da oposição, e aí deve ter o da oposição da oposição, porque eu tenho que ser o líder, eu tenho que mandar. Senão não pode. Não dá, né? Fica o recado aí para algumas pessoas entender que a gente ainda pode ter Bolsonaro em 2022 se não usar o tipo e teco. Saiu uma pesquisa, aliás, eu vi até no Estadão. Não que eu leia o Estadão, porque eu tenho respeito por mim mesmo. Mas quando sai alguma coisa interessante, eu olho. Né? O Estadão serve para limpar, enfim, a live de família. Mas saiu lá uma pesquisa que o PT fez sobre a questão dos ditos bolsonaristas arrependidos. E o que saiu na pesquisa? Que se a eleição fosse hoje, eles mesmo arrependidos votariam no Bolsonaro por não enxergarem alternativas viáveis no campo da direita. Porque para eles o Dória é um dissimulado, o Moro é um carreirista, e eles nem devem ter falado do Luciano Huck, porque para ninguém dá para levar a sério aquele cara. Só talvez algum movimento que ganhe dinheiro dele, ou que diz que faz formação política. Eu não estava falando do Acredito. Eu estava falando do Renova BR. Sim, quem recebe dinheiro de empresário tem lado na política, e não é o lado do povo brasileiro. Como é que fala? O Renova, né? O Renova é um buraco mais embaixo. O Renova, ele fez essa captação de lideranças, porém ele fez um peneirão. As lideranças muito estabelecidas, o Renova não quer, porque ele diz assim, não, vai fazer a sua velha política. Mas, na verdade, o que tinha... O Renova era basicamente um curso de formação ideológica, e muitas ideias liberais, no sentido privatistas e etc., eram amplamente difundidas como solução para problemas sociais. Então, o Renova, para mim, eu acho que talvez seja um dos mais perigosos nessa vibe de tentar pegar a gente de esquerda e converter suavemente para a direita, para, uma vez eleito, ter o rabo preso e votar a favor, principalmente, desse projeto privatista, que beneficiam a população, não beneficiam. A privatização, ela beneficia só, e somente só, né, quem pega a estrutura pública e começa a lucrar em cima dela. Só essas pessoas que são privilegiadas. Principalmente em setores onde não pode haver competição. Em setores onde pode haver competição, pode até ser que uma outra empresa consiga melhorar a qualidade de serviço para a população, certo? Agora, em setores onde não tem como haver competição,
Não tem como. E assim eu já entro nas minhas considerações finais também. Vamos terminar antes de 2 horas, pode crer, porque falta só ainda as considerações do João e da Camila. Eu também tenho uma live amanhã às 15 horas também, então aí vocês têm a opção. E lembrando, gente, muita gente não sabe disso. Tu não precisa ver a live ao vivo. Tu pode ver a live depois, tu pode comentar depois, né? A live é só porque a gente está fazendo ao vivo, não tem edição, tá? Mas vocês podem assistir a live a qualquer momento, não precisa ser ao vivo. Então também vou fazer a live, e essa live é num local diferente, ela é num grupo do Facebook. Eu estou acostumado a fazer lives em páginas, em canais, essa é num grupo que é o grupo Porto Alegre Urgente 24 Horas. Porto Alegre Urgente 24 Horas, amanhã 15 horas, e é educação, novos tempos, novos métodos. E a gente vai falar aí da educação na pandemia e uma perspectiva também de após o retorno, tá? Então, como eu sempre digo, eu agradeço a todos. Curtam, compartilhem a página do Movimento Mais e também procurem todos os camaradas, aqui o João já botou o arroba dele, no Instagram, no Face, no YouTube, vai encontrar nós lá. E as minhas em específico é Filosofia Hoje. Procurem Filosofia Hoje em todas as redes que vocês vão me encontrar, tá? Obrigado, valeu e até a próxima. Obrigada, Fábio. João, por favor, faça as considerações finais. Então, desde já agradeço aí a oportunidade de estar conversando com os amigos, infelizmente não pessoalmente, né? Acho que todos nós queríamos que fosse pessoalmente, nem que estivéssemos num local gravando para jogar para todo mundo, mas infelizmente não deu. Agradeço a todos que estiveram online junto conosco olhando, e quem vem olhar depois também, agradeço por ter chegado até aqui. O que eu vou dizer, gente? Nós estamos vivendo um momento muito crítico, tá? E eu quero finalizar, como eu falei para vocês, que eu sou de Novo Hamburgo. Hoje a cidade de Novo Hamburgo, ela chegou, deixa eu só pegar o dado certinho aqui, se eu não me engano, teve mais 5 mortes por coronavírus. Deu isso. Nós chegamos hoje a 48 óbitos e ainda tem gente brincando. Isso é muito triste, gente. Muita gente teve carreata na frente da prefeitura dizendo: nós queremos trabalhar. Ok, todo mundo quer trabalhar, meu querido. Ninguém tá de bobeira em casa e dizendo: oba, ainda bem que o vírus tá aqui. Só se o cara é muito imbecil, cara. Então, assim, ó, estamos todos tristes. Em algum momento alguém vai perder, todo mundo vai perder alguém conhecido. Eu já perdi parentes, alguém vai perder, todo mundo vai perder alguém conhecido. Então, só o que eu tenho a dizer para vocês é que nós possamos, na questão política, estarmos cada vez mais e mais lutando por pessoas, para eleger pessoas corretas, pessoas idôneas. Conheçam quem vocês vão eleger. Esse ano aí ainda, não sei se fechou, que vai ser no ano que vem a eleição, parece que vai ser em dezembro, né? As eleições. Não fechou ainda, não está concluído. Mas assim, Novembro, olhem final de novembro. final de novembro. Então olhem quem vocês vão votar. Não adianta a gente jogar um voto lá porque o cara me pagou uma caixa de cerveja ou o conserto do meu carro. Não. Vamos botar a mão na consciência e ter um pouquinho mais de consciência. Essas pessoas vão nos representar durante 4 anos. Eu só tenho a agradecer, então, mais uma vez. Eu peço desculpa porque teve um momento que deu uma saída da live, fui dar uma assistência para o meu pai ali, que meu pai necessita de alguns auxílios ali, então só tenho a agradecer a vocês mais uma vez. Gente, minha bateria está quase acabando, se eu sumir é que foi isso que aconteceu. E me chama ali no Instagram, vamos bater um papo. Eu estou fazendo também algumas lives durante a semana com alguns amigos e eu quero estar convidando vocês aí também para a gente estar combinando, conversando lá no meu Facebook também daqui uns dias, tá? Ok, galera? Um abraço para todo mundo, beijão para todo mundo aí.
e bom final de semana a todos. Obrigada, João. Abraço. Leu o último comentário aqui do Alexandre Machado. Obrigada por participar, Alexandre. A Globo vai apostar todas as fichas no PSDB, que até o momento é o Dório preferido. Até lá, tenho certeza que a Globo e a mídia liberal civilizada vai fazer de tudo para Bolsonaro, se chegar até lá, não se reeleger. Eu acho que vai ser uma eleição bem perigosa se ele estiver concorrendo. Eu acredito que ele vai ter chance, porque, inclusive, com aquele meu amigo que eu falei para vocês antes, a gente falou sobre as eleições, e eu disse para ele que ele falou de uma frente ampla, né? E eu falei, eu acho que essa frente ampla não vai se concretizar, porque o Ciro e o PT não se acertam, então a frente ampla sem ambos não seria uma frente ampla, né? E provavelmente quem vai para o segundo turno se a gente for analisar pelo histórico das eleições, né, no Brasil, muito provavelmente o PT tem mais chance de ir, e provavelmente o antipetismo vai perder para quem estiver com ele no segundo turno, que muito provavelmente pode ser o Bolsonaro, tendo em vista que o Bolsonaro tem 30% do eleitorado brasileiro, então é muito perigoso. Se não parar esse cara agora, ele vai se reeleger. Mas, enfim, isso é assunto até para uma outra questão, né, gente? Parabéns para os seus pais, Aquiles. Casamento é uma coisa difícil de se comemorar, né? Hoje em dia. Então, parabéns. Parabéns para o Mais, para todos vocês que tiveram essa iniciativa de fazer o Mais. E foi bom. Eu tenho que agradecer a Tabata por conhecer vocês, né? Agradeço a Tabata. Pelo menos uma coisa boa ela fez na minha vida, fez com que eu conhecesse vocês através do Mais, né? E muitos anos de vida por mais que a gente consiga seguir de uma forma democrática, abertos para o debate amplo sempre, desde que seja de centro-esquerda, né, por favor. Mas, enfim, era isso. Até semana que vem. Boa noite para todo mundo. Até mais. Tchau. Isso aí, pessoal. E não é só mais educação, né? Mais democracia, mais renovação e mais inclusão. Até mais.